Fala galera, vamos gravar mais um vídeo, palpites para domingo. Esse vídeo tem uma curiosidade. Eu selecionei 6 jogos, claro que tem os jogos de preferência de vocês, os jogos das divisões mais conceituados da Europa, mas esses aqui são para ajudar a somar a nossa banca, tem cotações muito boas, e esses 6 que eu separei tem uma curiosidade muito legal. Ou o favorito ainda não perdeu, não tem nenhuma derrota na competição, ou o time menos favorito ainda não ganhou de ninguém. Ou são 0 vitória, ou é 0 derrota nesses 6 jogos aí. Vou explicar para vocês como é que está acontecendo. A Arábia Saudita, Primeira Liga, Al Feira contra Al Hilal. É um confronto o dono da casa está em 11º, o visitante é o segundo colocado na competição. O Al Hilal tem 27 pontos, o time da casa tem só 13, são 14 pontos de diferença entre eles. É muito grande a diferença. O time da casa tem 3 vitórias, jogando em casa. 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Fez 11 gols, sofreu 12, fez quase 2 gols em casa, sofreu quase 2. É um time muito irregular jogando em casa. 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas em casa, o Al Feira. Por outro lado, o Al Hilal em segundo lugar, jogando fora de casa, são 3 vitórias, 2 empates, não perdeu. Al Hilal, 0 derrotas. Marcou 10 gols, sofreu só 5. Uma média de 2 gols por jogo e 1 gol sofrido só por jogo. Sofre muito poucos gols, marca muitos gols o Al Hilal. Pelo momento do Al Hilal, eu vou de vitória de fora, 2 ou ambos marcam. Pela estatística, o Al Feira marca quase 2 gols por jogo em casa, mas na vitória eu prefiro a vitória do Al Hilal, coluna 2 fora. O segundo jogo pelo Campeonato Cipriano, a AEK Larnaca contra o Hermes. O AEK é o líder, voando na competição. O Hermes é o 10º, são 22 pontos de diferença. O AEK tem 35 pontos contra 13 do Hermes. Nos últimos 10 jogos do AEK são 8 vitórias. Em casa, o AEK tem 5 vitórias, 2 empates e não perdeu em casa. Lembra, 0 derrota o AEK no Campeonato Cipriano. Marcou 15 gols, sofreu só 3. É uma média de 2 gols marcados e meio gol sofrido. Toma pouquíssimos gols em casa o time do AEK. O time do Hermes, 10º colocado, fora, tem 1 vitória, 1 empate, 5 derrotas. Fez só 9 gols, tomou 13 gols em 7 jogos, quase 2 gols sofridos por jogo. Ou casa, ou um palpite mais arrojado, menos 1,5 de vantagem, tendo que ganhar por 2 gols o time do AEK. O terceiro jogo pela Escócia, a Primeira Liga, o Hearts contra o Celtics. O Hearts é o 5º colocado, o Celtic é o primeiro, com 41 pontos. O Celtic, 24 pontos tem o Hearts, são 17 pontos de diferença entre eles. Em casa, o Hearts tem 3 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. É muito irregular em casa. Marcou 8 gols só, tem menos de 1 gol marcado por jogo, sofreu só 7. Pelo outro lado, o Celtic tem 7 vitórias, 2 empates e não perdeu fora de casa ainda o Celtic. São 9 jogos, 7 vitórias, 2 empates. Marcou 20 gols, é uma média de mais de 2 gols por jogo marcado fora de casa. Sofreu só 4, é uma média de meio gol. É como se fosse um gol. Toma um gol num jogo, no outro jogo sem gol. Um jogo com gol sofrido. Por isso eu vou de vitória do Celtic ou mais 2,5 para esse jogo. Na Holanda, Eredivisie, Utrecht contra o Heracles. O Utrecht é o 5º colocado, o Heracles é o 9º. São 6 pontos só de diferença na tabela entre eles. O Utrecht tem 27 contra 21 do Heracles. Em casa, o Utrecht tem 4 vitórias, 1 empate, só 1 derrota. Fez 13 gols, uma média de mais de 2 e sofreu só 11. O Heracles não ganha para ninguém, aí 0 vitórias fora de casa, 1 empate, tomou 6 pancadas, 6 derrotas fora de casa. O Heracles marcou 5 gols, é menos de 1 gol por jogo, e tomou 20, é quase 3 gols tomados fora de casa. O Heracles, eu vou de vitória do Utrecht, casa 1. Pelo Campeonato Romeno, Liga 1, o Futebol Clube Steaua de Bucareste, FCSB, contra o Viitorul. O Steaua é o 2º colocado, o Constanta é o Viitorul, o Constanta é o 5º colocado. Tem 44 pontos o time da casa, 34 o visitante, são 10 pontos de diferença entre eles na tabela. O time da casa, o Steaua, tem 7 vitórias, 3 empates, não perdeu em casa nos 10 jogos que jogou em casa. O Steaua marcou 25 gols, sofreu só 5.
É uma média de 2,5 gols marcado fora de casa e toma um gol a cada 2 jogos só, meio gol tomado por jogo o Steaua. O time do Constanta, o Vitoru, em quinto lugar, tem 3 vitórias fora de casa, 2 empates, 5 derrotas, marcou só 9 gols, sofreu 11, faz poucos gols fora. Em casa tem uma média boa de gols marcados, o Constanta, mas fora de casa faz pouquíssimos gols. Eu vou de vitória do Steaua, coluna 1. E pela Superliga da Turquia, Başakşehir contra Antalyaspor. O Başakşehir é o segundo, o Antalyaspor é o 16º, tem 30 pontos o time da casa, 14 o visitante, são 16 pontos de diferença entre eles. O time da casa tem 6 vitórias, 1 empate, 0 derrotas jogando em casa, não perde em casa o time do Başakşehir. Tem 15 gols marcados, 6 sofridos, é uma média de mais de 2 gols marcados e menos de 1 gol sofrido por jogo. Por outro lado, o Antalyaspor não tem nenhuma vitória fora de casa, não ganha de ninguém fora de casa, tem 2 empates, 5 derrotas, fez 3 gols, é menos de 1 gol por jogo, é meio gol por jogo ele tem, na verdade. Sofreu 16, é uma média de mais 2 gols sofridos por jogo. Vitória do Başakşehir, casa. Tá aí os palpites para o domingão, dia 17 de dezembro. Só favoritaço. Quem gostou, deixa os comentários, crítica, sugestão, se inscreve no canal, aperta no sininho, clica no joinha. Abraço, boa sorte para nós.